Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional direto de Brasília. Palco do jogo entre Internacional e Nova Iguaçu pela Copa do Brasil. O time do Inter deve ter algumas novidades, proporcionadas pelo técnico Eduardo Cudê. Enquanto isso, eu quero trazer também alguns bastidores sobre saídas e chegadas que podem acontecer no Colorado até o começo do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana. Vem comigo, te conto depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal falo aqui direto da concentração do Internacional em Brasília, capital federal, onde o Colorado tem um desafio difícil, né, contra o Nova Iguaçu, jogo eliminatório, lembrando que só a vitória interessa, para classificarmos no tempo normal, o empate leva a decisão para os pênaltis, tá bom? Então vamos projetar esse time com a força da Zapay, aplicativo onde você paga o seu IPVA 2024 com 20% de desconto. Mais do que isso, no cartão de crédito, pode parcelar em até 10 ou mais vezes no cartão e eu tô deixando o cupom COLAR20 para que você tenha 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Baixe o aplicativo da Zapay aqui no link que está na descrição do vídeo para que você consiga, né, andar tranquilo com o teu carro, com o teu moto ou caminhão, sem correr risco de busca e apreensão, tá bom? O Inter foi recebido com uma grande festa aqui em Brasília, esse é o principal ponto, né? Os colorados aqui da região estão extremamente mobilizados para este confronto, né? Ruas de fogo ontem, muitas fotos, o presidente Alessandro Barcelos foi muito tietado, o Ener Valencia, o Fernando, né, recém-chegado também, tirou muitas fotos com o torcedor e mostra, né, esse bom momento que o Inter vive, que mobiliza, né, o torcedor fora de Porto Alegre. Foi assim lá em Arapiraca também, onde o Inter foi jogar contra o Asa na primeira fase, também foi recebido por Ruas de Fogo, é claro, né, que menos torcida em Maceió do que em Brasília, mas esse é o ponto que a gente tem que destacar, né, da grande mobilização, aquela coisa que a gente sempre diz aqui, né, o Inter nunca joga sozinho e hoje eu tenho certeza que terá muita gente no estádio Mané Garrincha em Brasília. O Inter que pode ter algo próximo do que teremos lá na frente, né, no Campeonato Brasileiro, na Copa Sul-Americana, afinal, né, os novos reforços que chegaram aí nessa janela podem jogar. Caso do Fernando, caso também, né, do Rafael Borré, que foi contratado recentemente, o Thiago Maia não veio, né, ainda está abaixo fisicamente em relação aos demais e por isso não viajou, não ficou à disposição do técnico Eduardo Cudê, será utilizado somente, né, lá na frente, caso esteja bem fisicamente, que é uma tendência, né? Afinal ele é um jogador de muita força física, tem o físico como principal valência, então tá descansando, não descansando não, tá fazendo a sua parte lá no CT Parque Gigante para que esteja à disposição, assim como o Alexander Bernabei, lateral esquerdo, que pode ser uma atração do Inter nas próximas competições. O time do Inter pode ter uma novidade para hoje, tá? Que é a Fernando no time titular e Robert Renan também. O que eu tô projetando de time, tá? O Antony no gol, já que o Rocher ainda não está à disposição, né, faz trabalhos no CT Parque Gigante, pode ser uma novidade contra o Juventude no próximo domingo na semifinal do Campeonato Gaúcho, então o Antony segue jogando enquanto o Rocher não fica 100% e à disposição da comissão técnica. Bustos, Vitão, Robert Renan e René, Fernando e Arangues, podendo, né, ser um pouquinho mais liberado, talvez a primeira amostragem do Arangues como um segundo volante. Do meio para frente, Maurício, Alan Patrick e Wanderson, e lá na frente, né, o Ener Valencia. Então é a tendência de time do Internacional, que vai encarar o Nova Iguaçu, que é a sensação do Campeonato Carioca, tá jogando muita bola, né? Está a um empate de chegar à final do Campeonato Carioca e até por isso, né, há uma divisão de foco do Nova Iguaçu neste momento. Pode ser que os principais jogadores do Nova Iguaçu sejam preservados, visando a decisão, chegar numa final contra o Flamengo e mais do que isso, né? A renda de um Flamengo e Nova Iguaçu numa final de Campeonato Carioca iria toda para o Nova Iguaçu. Então por isso a renda da Copa do Brasil poderia, né, ser compensada de uma certa forma, tá bom? Então Xandinho e Claudinho, né, os dois principais jogadores não devem atuar, mas certamente um jogo muito complicado do Inter contra o semifinalista da Copa do Campeonato Carioca, o Nova Iguaçu, que vem, né, de uma goleada contra o Itabuna da Bahia, 8-0 para chegar nessa fase, então este é um grande ponto, tá bem? Então esse é o Inter, né? Que a gente vai ver, vai ter Borré no banco, podendo entrar no segundo tempo. Então é bem próximo, né, do Inter que a gente está esperando para ver, desde que os nomes foram anunciados e tal, e que a gente tem uma grande esperança que vai chegar longe nas maiores competições aí, no Brasileirão, na Sul-Americana e também, obviamente, na Copa do Brasil, passando por hoje contra o Nova Iguaçu.
Trazendo alguns bastidores, tá, sobre janela de transferência, quero falar sobre chegadas e saídas de jogadores. Afinal, né, tô falando sobre chegadas no primeiro momento. O Inter vai ter um gap na janela de abril, entre 1º e 19. Alguns nomes estão sendo especulados, tá? Eu já trouxe aqui no canal que o Inter vai fazer investidas por jogadores jovens nessa janela. O Inter tem um elenco que tem, né, idade avançada em alguns setores e tal, e também, né, quer jogadores mais novos para ter como ativos, né, para vender, né, para fazer renda. Caso do Alemão, vamos trazer um exemplo. O Alemão veio do Novo Hamburgo e foi vendido ao Grupo Pachuca por 10 milhões de reais. Então o Inter, nesta negociação, lucrou 10 milhões de reais com, né, a possibilidade dele dar retorno também esportivo para o Internacional nesse sentido. Então, sim, o Alemão é um case de sucesso, o Rômulo é outro case de sucesso, veio do Atlético de Belo Horizonte após uma boa campanha, sendo semifinalista do Mineiro ano passado, e o Inter vai trazer esse tipo de jogador. E o foco está num goleiro. Alguns nomes vêm sendo especulados, tá? Se falou sobre o Arthur do Azuris, esse dificilmente, né, vai ser contratado, é considerado um dos melhores goleiros do campeonato estadual, mas, né, está descartado pelo menos num primeiro momento pelo clube. O foco está num goleiro maior, tá? O Inter quer um goleiro de mais estofo, até porque o Rocher vai jogar a Copa América pela seleção uruguaia, vai ter, né, alguns jogos de data FIFA, né, como por exemplo esses dois próximos do Uruguai, que serão amistosos, né, contra a seleção basca e também contra a Costa do Marfim. Então, né, vai vir um goleiro de mais estofo. O sonho do Inter é o Tadeu, tá? O goleiro do Goiás, mas é uma negociação extremamente complicada. Mas virá um goleiro, tá? Isso eu posso garantir para vocês. Pra gente fechar, quero falar sobre saídas, né? Afinal, a gente sabe, né, que jogadores estão afastados, caso do Depena e do Gabriel, que vem colocando, né, alguns posts nas redes sociais. Hoje o Depena, né, colocou um stories treinando, né, lá no CT do Parque Gigante, na academia, mantendo a forma física e técnica, mas está completamente arquivado. Mas eu quero falar sobre o Gabriel. Afinal, o Vaguinha, né, o Wagner Martins, conseguiu conversar com o Gabriel nesta manhã e ele rebateu, né, que seja uma má influência, aquela coisa, que esteja tumultuando o ambiente. Uma informação que nós, do Voz do Gigante, temos nesse sentido, né, de que a partir, né, da sua não saída e da sua não utilização, né, o Inter decidiu afastá-lo, né, por alguma questão de ambiente. E vamos ficar entre nós, né, o Inter não afastaria um jogador do tamanho do Gabriel a nada, né, porque não foi negociado. Então, é aquela coisa que eu sempre digo, hoje tem fumaça, tem fogo. E ele disse algo muito importante, tá? Que ele não se considera abaixo do Thiago Maia e do Fernando sem antes ter uma disputa interna, mas que conversou com o Kudê e que, por questão de preferência, né, o técnico argentino destacou que não contaria com ele para este primeiro momento de temporada. Tá bem? Não esquece de passar na KTO.com, utilizar o código COLAR para ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito, né, e palpitar no jogo do Internacional hoje à noite. Estou apostando na vitória do Inter, tá? 2-1 pro Colorado, gol do Maurício e gol do Ener Valencia. Acho que o Ener crava hoje e o Inter classifica no jogo duro. E aí na terceira fase um sorteio, mas aí a gente pensa também no Campeonato Gaúcho contra o Juventude. Tá bom? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!